Então, pessoal, nós estamos aqui, né, para confirmar a realização da pilha, né, para a preparação do substrato. Não é isso, Ricardo? Isso. Essa pilha foi montada ontem e ela está nos padrões que a gente esperava, né? Na altura, por volta aí de seus 80, 90 centímetros e comprimento aproximadamente uns 3 metros. 3 metros. 3 metros. E aí, Ricardo, o que é que você vai avaliar nessa pilha? Então, essa preparação do alimento aí das minhocas é o início de todo o processo para você ter sucesso aí na minhocultura, para você ter sucesso na vermicompostagem. E a pilha foi feita ontem, como vocês viram no primeiro vídeo, foi feita com esterco, caule de bananeira. Nós enriquecemos aí com um micro-organismo, pode ser um micro-organismo da mata ou pode ser um micro-organismo comprado. E a última camada foi feita com palha seca. É muito importante a última ter a palha seca para não ter nenhuma infestação de moscas. Vocês podem reparar que aqui não tem uma mosca por perto aqui. Porque a mosca ela não vai colocar os ovos em cima de uma palha seca. Não é interessante. Ela sabe que ela não vai conseguir que os seus filhos se reproduzam numa palha seca. Então é muito importante a palha seca. A gente tem o privilégio de ter aí um aparelho que mede a umidade está em torno de 82%, está bem úmido. Esse processo está entrando em fermentação, a temperatura vem se elevando e vai chegar a 65 graus. Termômetro de vareta, que você mede a temperatura lá embaixo. Quem não tiver o termômetro, não tem problema. Uma barra de ferro, você enfia na diagonal, vai captar a temperatura. E aí ela vai começar a ficar morna. Depois de 24 horas, isso vai estar a 60 graus, você vai sentir um calor muito grande. Então esse é o processo que nós fazemos aqui. Vai deixar 2, 3 dias, uma semana e vai ser dado um tombo airando para esse processo entrar em nova fermentação e esse material começar a se decompor. Normalmente se dá 3 tombos, de 3 a 4 tombos, depende do material que você usou. O esterco foi coletado aqui perto, a grama foi cortada aqui, o caule de bananeira aqui, e isso é muito importante porque eu não precisei sair e comprar nada. Então esse é o processo que a gente tem feito aqui na minhocultura Dr. Minhoca. Certo. Ricardo, então a gente está observando o seguinte, que a umidade que você falou está na faixa de 80%, 81%, 82%. Então a gente sabe que esse valor está acima do que estava previsto. Isso. Como que você pode corrigir, Isso. caso algum minhocultor passe por essa questão de preparar e ter umidade acima do previsto? Vamos dizer que você puxou a barra e o material não entrou, né, nessa fermentação, nesse processo termofílico. Aí, se não entrou, teve 2 causas, ou pouca umidade ou um excesso de umidade. Se você errou pelo excesso de umidade, o que você tem que fazer? Você tem que colocar mais matéria seca, mais carbono, para diminuir essa umidade. Você corrige e aí com certeza ela entra em fermentação. Se também estiver muito seco, ele não entra em fermentação. Aí você tem que umidificar, pegar um regador e tentar colocar o mais homogêneo possível. Mas voltando à questão, no nosso caso aqui, a umidade está acima. Sim. Para aquele minhocultor que está assistindo, Certo. com qual material disponível na sua propriedade você vai corrigir essa umidade? Tá. Com folha seca, pode ser com maravalha, material seco. Você tem que diminuir essa umidade. Diminuir essa umidade, com certeza você vai ver a fermentação. Certo. Então na próxima viragem que você vai fazer, você vai adicionar material seco e com isso a temperatura vai subir. Vai começar a subir rapidamente e o processo começa a entrar nos padrões que a gente deseja. Então seria no próximo tombo. Vai tombar, isso. Aí já aproveita e já corrige. Ele tomba, ele começa palhada seca, põe o material, palhada seca, põe o material, ou seja, faz a remontagem dessa cama para diminuir essa umidade.
aproveitando o gancho do professor, a pergunta, nesse próximo tombo, no caso aqui desse nosso exemplo, o ideal seria em que momento? Já fazer isso? Sim. Pode esperar mais um pouco, ou às vezes o sol aquecer mais um pouco, como é que seria isso? Olha, a temperatura do sol vai ser superficial, não vai aquecer lá dentro. Certo. Porque o calor de uma pilha de substrato, ela é gerada pela atividade microbiana. É de dentro para fora. Correto. Tá certo? Então, o correto seria então fazer uma desdobra e adicionar mais material carbonático. Isso mesmo, perfeito. Ricardo, Perfeito. a gente observou o seguinte, que quando você tira a vareta, você pode tirar, por favor? Dá para ver que a vareta, nem precisa usar um medidor de umidade, dá para ver que a vareta está dentro de um líquido. Está extremamente líquido, né, a vareta. Tá certo? Está molhando sua mão. Isso é um indicativo que a umidade está elevada. Está elevado. Tranquilo. Mas tem como resolver. Tem como resolver. Como resolver. A gente corrige. Você vê, eu com toda a prática que eu tenho, um processo que a gente faz com certa frequência, e houve um pequeno descuido ontem de enterrar na umidade. E isso vai ser corrigido. Agora a gente corrige isso rapidamente, né? Então às vezes é melhor você deixar o composto mais para o seco, que é muito mais fácil se corrigir do que o composto úmido, né? Eu aconselho vocês pegarem essa dinâmica aqui e aí acerta, com certeza acerta e corrige. Certo. Você também falou, Ricardo, que no processo aqui você usou micro-organismos eficientes. Isso. Vamos